No quadro Direito do Trabalhador de hoje, o advogado Sérgio Pardal vai falar um pouco mais sobre os benefícios do auxílio-doença. Olá, meus amigos. Vamos retomar aquele tema auxílio-doença porque é muito importante. Lembrem-se sempre, o auxílio-doença é devido quando você fica incapacitado por mais do que 15 dias. Essa é a condição dele. Qual é a diferença entre o auxílio-doença previdenciário e o decorrente no acidente de trabalho? Olha, era tão importante antes. O auxílio-doença previdenciário sempre pagava menos do que o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário pagava pelo último salário, o previdenciário por uma médiazinha horrorosa. Então, era bem diferente. Acontece que em 1995 equipararam os benefícios. Hoje, o auxílio-doença paga 91% da média em qualquer hipótese e a aposentadoria por invalidez paga 100% também em qualquer hipótese. Até a pensão por morte eles equipararam. Então, infelizmente, hoje paga-se o mesmo valor. E aí complica, né, pessoal? Veja, o sujeito tem lá uma doença. O patrão jura pela Virgem Santa que não tem nada a ver com o trabalho. Ele vai ficar brigando para quê se o valor que ele ganha no final do mês é o mesmo? Olhem, mantém-se ainda duas diferenças no auxílio-doença previdenciário para o auxílio-doença acidentário, além do código, né? Um é B31, outro é B91. No auxílio-doença acidentário, quando você retorna ao trabalho, tem garantia de emprego por 1 ano, 12 meses de garantia. E além disso, no auxílio-doença acidentário, o período de afastamento, você tem depositado o fundo de garantia todo mês, os 8% todo mês, como se tivesse em atividade. Quando o INSS dá alta e o patrão não aceita no trabalho porque o departamento médico diz que está inapto, quem paga o período do marisco? Olha, pessoal, a coisa é bem simples. O sujeito é afastado pelo INSS, pelo patrão, o patrão manda para o INSS não recebe, manda de volta. É o que a gente chama, né, a questão do marisco. Né? O marisco, veja, ele é aquele sujeito que está grudado na pedra. De repente vem o mar, bate no rochedo e a briga do rochedo com o mar, quem sofre mesmo é o marisco. Essa é a brincadeira do marisco. Veja, o trabalhador está verdadeiramente incapacitado, mas o INSS lhe deu alta, ele volta para o trabalho e o patrão diz, não, o meu médico diz que ele está incapacitado. Normalmente, nos sindicatos em que eu trabalho, eu sempre digo, a melhor coisa é mandar esse empregador oficiar diretamente ao INSS, não fazer do seu empregado um moleque de recados para levar lá, olha, o patrão diz que eu não posso trabalhar, e o INSS diz que pode sim, e fica a velha briga do rochedo com o mar, quem sofre é o marisco. Só é mais importante lembrar uma coisinha. Claro que muitas vezes a briga com o INSS, a perícia do INSS é complicada, muitas vezes dá problema, mas lembrem sempre de uma coisa. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que se no final da briga toda o INSS não for condenado a pagar, ou seja, a perícia do juiz, por exemplo, entender que o trabalhador está apto para o trabalho, o empregador vai pagar, viu? O empregador vai pagar todo aquele período de afastamento que o INSS não se vê condenado a pagar. Por isso, é bom que o empregador se mexa um pouquinho. Se ele entende verdadeiramente que o trabalhador está incapacitado, brigue com o INSS, defenda o seu empregado e defenda também o seu bolso, senão vai custar depois. Com o retorno ao trabalho e com sequelas, o trabalhador ainda tem direito ao auxílio-acidente? Olha, pessoal, o auxílio-acidente sempre foi uma coisa muito importante. O auxílio-acidente surgiu apenas sobre acidentes do trabalho. Era assim, se você tem um acidente do trabalho ou doença profissional e tem sequelas disso que reduzem a capacidade funcional, tinha direito ao auxílio-acidente. Agora o auxílio-acidente é devido para acidente de qualquer natureza. Então, qualquer acidente que incapacite o cara, que reduza a capacidade funcional, tem direito ao auxílio-acidente. Em relação às doenças, só as doenças profissionais mesmo, as doenças do trabalho, que tem a ver com o trabalho, é que podem, quando restam sequelas, buscar também o auxílio-acidente. Agora, uma briga muito ruim, porque o auxílio-acidente, na verdade, não é mais cumulativo com a aposentadoria. Quando você se aposenta, o auxílio-acidente se extingue, participando um pouquinho do cálculo da aposentadoria, mas infelizmente ele se extingue. Em que casos cabe processar o patrão em busca de indenização por acidente de trabalho? Olha, pessoal, é muito importante.
Quando você define acidente do trabalho, existem duas coisas importantíssimas. A primeira delas é restar uma sequela, não é? Então, do acidente, o sujeito tem sequela. E a segunda, muito importante, é o chamado nexo de causalidade. O nexo causal é aquele que define: o sujeito ficou doente em razão do trabalho, o acidente aconteceu no trabalho ou em função do trabalho. Nos casos de indenização, é preciso uma terceira coisa, que é a culpa do empregador. Havendo culpa do empregador, ele pode ser condenado a indenizar o seu empregado. E aí é importante lembrar, culpa nesse caso, pessoal, é a chamada culpa simples. Omissão é culpa, sim, senhor. Eu dou sempre um exemplo bacana. O patrão sempre deu o tal do EPI para ruído, sabe? Supositório de ouvido e conchinha de orelha. E aí, tirava a fotografia do cara botando aquilo na orelha. Quando o sujeito processou-o, mostrando que ele tem uma perda auditiva muito grande, o patrão falou: mas eu sempre obriguei ele a usar EPI. Eu respondo: e daí? Obrigou a usar EPI que não resolveu o problema, haja vista a condição que está o sistema auditivo do meu cliente. Então, evidentemente, indenização é algo muito importante. Só para acabar, lembrem-se que hoje as indenizações correm no âmbito trabalhista. É diferenciado, não é uma ação qualquer que está trabalhando hora extra, essas coisas. É diferenciado, existirá perícia, mas é no âmbito trabalhista. E de qualquer forma, o lugar para você brigar é o seu sindicato. É lá que efetivamente se compõe a condição de lutar. Muito obrigado.